Mas também temos que orar pela irmã Lúcia, que também vai fazer cirurgia no começo da semana. Que Deus esteja cuidando de todos os detalhes. Chegou para mim aqui um nome apenas de alguém que está nos visitando. Alessandra, onde está a Alessandra? Seja bem-vinda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém nos visitando, quiser fazer um sinal com a mão aí. Não, né? Deus abençoe, que o Senhor fale poderosamente a todos nós. O Marciano citou a nossa campanha de missões. Foi dado o start da nossa campanha de missões e o nosso alvo nacional é R$1 milhão. Alguém pode achar que o valor é muito alto, mas ele não é, por dois motivos. Primeiro, porque fazer missões custa caro. Só para os irmãos terem uma ideia, quando começou esse último conflito no Oriente Médio, a Secretaria de Missões precisou arrumar uma verba extra para retirar rapidamente a nossa missionária da Jordânia, porque estava correndo risco, né? E trouxemos para a Europa e depois para cá. Então tudo isso custa muito dinheiro. Temos missionários onde a moeda é o euro, né? Vale um pouquinho mais do que o nosso dinheiro, né? 6 vezes mais. Então tudo isso custa muito caro e graças a Deus, Deus tem sustentado e nós temos conseguido manter o trabalho missionário em praticamente todos os continentes. Trabalhando ali no centro administrativo, lá em Campinas, com o pessoal de Secretaria de Missões, com o financeiro. Deus abençoe. Nós vemos ali a luta do dia a dia, né, para que esses projetos sejam mantidos, tanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo. E esse sustento desses projetos de missões vem então das igrejas, vem de cada um de nós que temos essa visão, né, de que Deus estabeleceu e nos deu esse privilégio para a sua igreja, de sermos missionários, alguns indo efetivamente, e nós aqui na retaguarda orando e abençoando e sustentando. Esse projeto de missões, que é o nosso alvo para esse ano de 1 milhão, ele não é um projeto muito ambicioso por conta disso, porque missões custa caro, mas também porque se juntarmos as quase 700 igrejas que nós temos espalhadas pelo Brasil, só dos batistas independentes, isso fica um alvo bem próximo de ser alcançado. Então, esperamos que o engajamento seja maior do que o ano passado. Ano passado nós alcançamos R$600 mil, ficou um pouco aquém do alvo, mas foi o maior alvo da história da nossa campanha de missões. Então, nós temos certeza que podemos chegar a 1 milhão com facilidade se todo mundo propuser no seu coração de participar desse projeto. Amém? Então, ore por missão, ore pelos missionários, peça que Deus também coloque no seu coração um alvo, né, para que você possa contribuir e em breve nós estaremos falando mais sobre isso. Temos as campanhas que estão rodando nas redes sociais, temos também aqui o Edilson, que é o representante de missões na igreja, e tudo que você precisar saber sobre isso, pode nos procurar, e nós temos então as informações. A palavra de hoje é transformação. Você sabe que para cada domingo nós temos uma palavra-chave para ser ministrada. E a palavra de hoje é transformação. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Um livro antes de Hebreus. São apenas 25 versículos e nós vamos ler toda a carta. Que, aliás, por ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, e como ele era sempre volumoso, né, nas suas cartas, alguns estudiosos chamam isso aqui de bilhete. Bilhete do apóstolo Paulo para Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia,
e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é rica, que é viva, que nos instrui, que nos ensina. Queremos novamente aprender com o teu Espírito Santo nesta manhã sobre transformação, sobre o Evangelho que transforma. Que este processo de transformação que foi iniciado em nossa vida, quando conhecemos o Senhor Jesus, ele possa se desenvolver cada dia mais e ser completado para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os nomes são muito importantes na Bíblia, porque eles têm significado. Algumas pessoas acham, e até ensinam sobre isso, que um homem não pode mudar o seu caráter nem as suas atitudes. Pregam um determinismo pessimista, no qual o ser humano está preso às condições nas quais ele nasceu. Então, algumas pessoas dizem que tal qual você nasceu, é assim que você será por toda a sua vida. Que você está irremediavelmente preso ao que você nasceu, ao caráter que você desenvolveu, que você não consegue ser transformado, que você não consegue ser mudado. Ainda que haja divergência entre os estudantes da psicologia, da sociologia, nós sabemos que o Evangelho vem
exatamente com esta proposta de transformar as pessoas, de transformar mentes, conceitos, preconceitos, de mudar a atitude das pessoas em relação a elas mesmas, em relação a Deus e em relação ao próximo. Então, quando nós colocamos esta frase, que as pessoas pregam um determinismo pessimista, no qual o ser humano está preso às condições nas quais nasceu, nós voltamos com outra pergunta: será mesmo que isso é verdade? O Evangelho tem provado ao longo dos séculos que não. E aqui nessa história nós temos alguns personagens que mostram que o Evangelho vem para a transformação. E as transformações que o Evangelho propõe alcançam vários níveis e vários aspectos da vida no cotidiano. Temos aqui então dois personagens: o destinatário da carta, que é para quem Paulo escreveu, um homem chamado Filemon. Este nome significa amável, amigável, bondoso. Ele era uma pessoa muito rica, morava na cidade de Colossos e abriu as portas da sua casa para ali se instituir uma igreja. Então, ele era alguém muito importante para a vida da igreja. O apóstolo Paulo talvez tenha ganhado essa pessoa para Cristo, e ele então, convertido agora ao Evangelho, abre as portas da sua casa para que ali se estabeleça uma igreja. O seu nome então, tem essa conotação, tem esse significado de alguém que é amável, amigável e carinhoso. Algumas coisas a Bíblia mostra e fala sobre a vida desse homem chamado Filemão. Ele era um cristão influente, provavelmente, como já dissemos, residente em Colossos. Convertido por meio do ministério de Paulo, lá no verso 19 do texto que nós lemos, ele deixa isso claro. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu o pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, uma dívida de alma colocada aqui, mas Paulo está trabalhando com uma coisa que ele gostava muito de fazer, que é um jogo de palavras. A sua casa era usada como igreja local, no verso 2, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. E também Paulo o elogia por seu amor e fé em Cristo pelos santos. Versículos 4 a 7 do texto que nós lemos: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Acho que todos nós gostaríamos de ouvir palavras como essas do apóstolo Paulo a nosso respeito, se estivéssemos no lugar deste Filemon. Portanto, trata-se de uma pessoa proeminente, um líder na igreja, alguém que colocou os seus recursos à disposição para serviço da igreja. E aí então surge a pergunta: por que um homem deste teria um escravo? Ou mais de um? E aí nós temos então o segundo personagem aqui, e o seu nome é Onésimo. Onésimo é uma figura breve, profundamente significativa no Novo Testamento, principalmente mencionado nessa carta que nós lemos. Ele era um escravo que fugiu, um escravo de Filemon, que fugiu da casa de Filemon, foi para outro lugar, conheceu o apóstolo Paulo em Roma, quando esse estava preso pela primeira vez, e Paulo então prega para ele, ele se converte ao cristianismo,
passa a ser aí um dos cooperadores do ministério do apóstolo Paulo, ali em Roma, e a história deste homem, então, traz alguns ensinamentos, algumas lições que podem ser espirituais, sociais e morais. O que é que Paulo faz, então? Sabendo da história deste Onésimo, ele escreve uma carta para Filemon, que foi essa carta que nós lemos, enviando Onésimo de volta para o seu senhor, dando essas recomendações de que agora ele deveria ser recebido não mais como escravo, mas como servo, como amigo, como irmão em Cristo. De que ele não deveria ser repreendido severamente. De que se por acaso ele tivesse causado algum prejuízo ao seu senhor, que tudo isso fosse colocado na conta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo usa uma linguagem que é muito persuasiva, porque ele apela para o coração cristão, ele apela para este que antes não era convertido e agora é. Ele diz que com a autoridade apostólica ele podia ordenar que Filemon o recebesse de novo, mas ele diz assim: eu prefiro pedir, porque eu sei que você vai obedecer, porque você tem um coração bom. Então todos esses elementos que fazem parte dessa carta mostram então o coração amoroso do apóstolo Paulo e mais, algumas transformações que o evangelho traz na vida das pessoas. Uma explicação aqui importante, porque sempre que nós ouvimos falar sobre escravo, nós temos como referencial a história do Brasil e a escravidão que se perpetuou aqui por alguns séculos. Esse tipo de escravidão aqui, no contexto do Império Romano, era diferente. Então é bom a gente pensar sobre isso, porque não foram pessoas que foram sequestradas de suas nações, levadas para outro lugar, obrigadas a trabalhar debaixo de açoites, e depois que terminava o turno de trabalho eram acorrentadas em porões subterrâneos. Essa desgraça, essa tragédia que aconteceu não somente no Brasil, mas em outros lugares. A relação de servo e senhor, no contexto bíblico do Império Romano, era um pouco diferente. Como que se dava a escravidão? Alguém que tinha uma dívida muito grande e não conseguia pagar essa dívida, então ele se oferecia para trabalhar para aquela família, para pagar a sua dívida, como servo, como escravo. Então ele abria mão da sua individualidade, dos seus direitos civis, para trabalhar exclusivamente para alguém com o qual ele tinha alguma dívida que ele não conseguia pagar. Outros ainda, quando eram acometidos por alguma desgraça, às vezes a família ia embora, ou os pais morriam, ou a sua casa era tomada pelo governo e ele ficava sem rumo na vida, ele também se oferecia para trabalhar em alguma família com regime de escravidão. E qual que era esse regime de escravidão? Apenas que ele não recebia salário. Mas esses servos eram bem tratados, alimentados, tinham roupa, tinham abrigo. Então é muito diferente dessa escravidão que a gente tem na nossa mente, ok? Porque alguém pode estar pensando, como é que um homem convertido, que Paulo chama de líder da igreja, tinha escravos? Então é uma servidão nesse sentido, de pessoas que trabalhavam em troca de alguma dívida e assim por diante. Mas o contexto nos mostra que o Onésimo, ele não gostava muito de ficar ali. E ele foge um certo dia dessa casa e vai embora, e encontram-se com Paulo numa outra cidade, num outro lugar. Ouve a respeito do evangelho, se converte, e agora eles têm um problema. Naturalmente que ele conversou com o apóstolo Paulo e disse assim: olha, eu servia na casa de Filemon. Paulo fala, mas eu conheço esse homem, Filemon é um grande líder da igreja, um amigo meu, um irmão. O que a gente pode fazer para resolver essa situação? Então, Paulo, de próprio punho, escreve esta carta,
devolvendo Onésimo a Filemon e recomendando que ele agora fosse recebido não mais como escravo, mas como irmão, como amigo, como alguém que agora também é um cooperador no Evangelho. Paulo até fala, eu gostaria muito de tê-lo aqui comigo, trabalhando comigo no meu ministério. Paulo estava preso, mas eu decidi devolvê-lo a você para que você possa recebê-lo agora de maneira diferente. E se por acaso, na sua fuga, ele te prejudicou em alguma coisa, porque há indícios de que para fugir, o Onésimo teve que subtrair alguns valores para poder sustentar a sua viagem, né? Paulo diz assim, olha, ele fez isso porque ele não conhecia o Evangelho, mas agora ele conhece. Então, se ele te causou algum prejuízo, pode pôr na minha conta, o apóstolo Paulo disse. E eu quero falar um pouco então, depois dessa breve introdução e contextualização, sobre pelo menos 3 transformações que o Evangelho traz para as pessoas. E a primeira delas é que o Evangelho traz uma transformação pessoal. E isso não é opcional. Todas as pessoas que se declaram cristãs e que se dizem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, devem necessariamente experimentar uma transformação pessoal. A Bíblia nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, que conheceu a Jesus e fez de Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal, vive exatamente como vivia antes, sem passar por uma transformação. É impossível. Por quê? Porque o homem em seu estado natural, ele está completamente perdido. Não tem ciência das coisas que estão acontecendo. Não tem capacidade de pensar nas coisas elevadas espirituais. Não sabe a rota que está tomando o destino da sua alma. Não entende o plano de salvação que é regado pelo amor de Deus por todas as pessoas. Então, o homem natural não compreende essas coisas. Talvez ele ouve falar, talvez ele lê, talvez ele tenha algum contato, mas compreender todas essas coisas em todas as suas dimensões é uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Evangelho traz transformação pessoal. No versículo 11 do texto que nós lemos diz assim: ele antes foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu falei que o apóstolo Paulo gostava do jogo de palavras. Por que ele diz isso? Porque o nome Onésimo significa útil. Então ele diz assim, olha, o Onésimo, o útil, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Não somente para você, mas útil também para mim. Então, sem querer usar de uma palavra depreciativa, nós todos experimentamos uma inutilidade pessoal. Isso é um problema porque as pessoas, por natureza, têm essa inclinação de buscar a sua utilidade. Todos nós temos esse sentimento de precisar ser útil em algum momento, em alguma causa, em alguma coisa, em alguma ideia. O sentimento de inutilidade é um desconforto muito grande para todo ser humano. Ele vai de encontro àquilo que é a característica do desenvolvimento natural que Deus colocou para o homem e a mulher. Então, todas as pessoas têm a necessidade de se sentir útil. E isso é interessante porque nós trabalhamos, em terapia, a questão de que quando as pessoas vão alcançando a terceira idade, a velhice, e eles pensam muito sobre isso. Alguns se acham inúteis, porque não têm mais o vigor da juventude.
Alguns se acham inúteis porque agora estão aposentados e não estão produzindo alguma coisa significativa. Alguns se acham inúteis porque não conseguem mais realizar todas as tarefas que realizavam antes. Então, um sentimento de inutilidade começa a permear a mente dessas pessoas, e você precisa trabalhar a mente deles e mostrar que para cada fase da vida existem utilidades diferentes. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, o Onésimo, cujo nome significa útil, antes ele só tinha o nome de útil, mas ele era inútil. Ele poderia ser um bom servo, ele poderia trabalhar na sua casa, mas se tem uma coisa que ele não era, era útil. Agora sim ele é útil. Então essa é uma grande lição que o Evangelho nos ensina. Nós nos tornamos verdadeiramente úteis quando nos submetemos à vontade de Deus e apresentamos toda a nossa utilidade para trabalhar no reino de Deus. Qualquer outra tarefa, qualquer outro trabalho, qualquer outra realização, qualquer outro projeto que possamos fazer na nossa vida, pode sim guardar um certo grau de utilidade. Mas o homem só vai ser útil realmente quando ele entrega o seu coração a Jesus. Quando ele obedece o Evangelho da palavra de Deus. Quando ele encontra dentro de si a verdadeira utilidade. O Evangelho traz transformação pessoal, porque sem Cristo nós somos inúteis. Sem Cristo até o útil é inútil. A palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é como se fosse trapo de imundícia. Sabe lá o que é isso? A nossa utilidade sem Cristo é completamente inútil. E agora ele usa então o significado do nome deste servo, desse escravo, para trazer à mente, não somente de Onésimo, não somente de Filemão, mas de toda a igreja que estava ali e de todas as pessoas que vão entrar em contato com essa carta, para nos ensinar que o Evangelho traz transformação pessoal, a ponto de que somente em Cristo você pode descobrir a sua verdadeira utilidade. Nós podemos ser pessoas de grandes realizações. Nós podemos ser pessoas que podem descobrir alguma coisa, inventar alguma coisa. Podemos ser influentes, podemos ser importantes na nossa casa, na nossa sociedade, mas todas essas coisas se tornam inúteis se tudo isso não estiver consagrado, entregue ao serviço do reino de Deus, que é o que realmente importa. Não importa que você se apresente diante de Deus preocupado com o seu passado. O passado é algo que o Evangelho vem para consertar. E aí então nós temos em Isaías capítulo 43, verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Talvez Onésimo aqui, quando se converteu, começou a ficar preocupado. O que eu faço com o meu passado? Eu traí a confiança do meu Senhor. Eu deixei de realizar o trabalho que eu realizava. Eu fugi da casa do meu Senhor. Eu estou aqui num lugar distante. Como que eu faço para consertar este meu passado? No caso aqui, esta carta do apóstolo Paulo foi a solução para o seu problema. Ele pôde voltar com confiança de que seria recebido novamente pelo seu Senhor. Mas, mesmo que isso não seja possível, cada um de nós, quando recebemos sobre nossa vida o Evangelho da graça de Deus, nós temos um conserto com o nosso passado. E essa palavra de Isaías vem para dizer que Deus, Ele que está dizendo aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões
por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro. Você não precisa ficar se lamentando pelo seu passado. Você não precisa achar que aquilo que você fez é tão grave que você não mereça perdão e nem atenção e nem o amor de Deus. Você pode sim se lembrar do seu passado com algum nível de preocupação, de tristeza, mas você precisa saber que o Evangelho transforma todo o nosso ser. E você pode então ter o seu passado consertado pelo próprio Deus. Eu sou aquele que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. A mesma preocupação que tinha Onésimo, talvez todos nós tivemos quando nos convertemos. Falamos, e agora? E o que ficou para trás? E as decisões erradas que eu tomei? E as vezes que eu ofendi o nome do Senhor? E o conserto com os meus pais? E aquele irmão com o qual eu não falo faz 20 anos, e todas as idiotices que eu fiz na adolescência, na juventude, como é que fica isso agora? O Evangelho tem uma boa notícia para você. O Senhor é aquele que apaga as nossas transgressões, e do nosso passado não se lembra mais. Para Deus o que importa é o daqui para frente, é como você vai chegar, é como você vai terminar. A transformação pessoal resgata então a nossa utilidade. Nós éramos inúteis, agora somos úteis. Nós fomos criados para um propósito que quase nunca é aquele que pensamos ou que a sociedade com suas ideologias dita. Nós fomos criados com um propósito, e esse propósito quase nunca é o que a gente pensa que é ou o que a sociedade dita. O propósito da nossa vida só vai ser compreendido e encontrado quando nos encontrarmos com Jesus e sermos transformados pelo seu Evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, ele diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, ela foi útil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo foi chamado por Deus para ser um vaso útil. Tudo aquilo que ele tinha realizado anteriormente não teve valor nenhum, porque estava com a motivação errada. Paulo também achava no seu tempo, antes de se converter, que ele era útil a um propósito. Ele se achava útil ao sinédrio, ele se achava útil à religião que ele professava, que era o judaísmo. Ele se achava útil como cidadão romano, mas ele mesmo chegou um momento que ele diz assim: tudo isso eu considerei como lixo, porque essas coisas estavam me impedindo de conhecer a Cristo. E agora, conhecendo Cristo, ele diz essas palavras: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu encontrei a minha verdadeira utilidade. Percebam que na ótica normal, natural, muitas pessoas podem ter dito ao apóstolo Paulo: você está desperdiçando a sua vida com esse tal Jesus. Você tem um potencial muito grande. Você pode ser alguém muito famoso, muito rico, muito próspero, porque você tem cidadania romana, porque você fala várias línguas, porque você é um intelectual, porque você tem uma posição destacada na alta sociedade dos judeus. Mas ele desprezou todas essas coisas e decidiu ser um fugitivo, um perseguido, um encarcerado, um esbofeteado, açoitado, para pregar o Evangelho de Cristo. Quando ele escreve essa carta a Filemão, ele está preso. Ele está na sua primeira prisão em Roma. Mas as suas palavras são palavras de alguém que é livre, porque ele descobriu a sua verdadeira utilidade. O Evangelho traz transformação pessoal. Uma outra coisa que o Evangelho traz é transformação
relacional. No versículo 16 da carta a Filemão, nós lemos: já não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão amado. Onésimo agora volta com esta carta de recomendação do apóstolo Paulo e apresenta ao seu Senhor, e nessa carta está escrito que o nível relacional que eles tinham agora foi alterado, que o status de relacionamento entre eles tinha sido realinhado, porque o Evangelho traz transformação relacional. Algumas pessoas veem aqui fazem uma leitura dessa carta como se Paulo estivesse instigando a igreja a que fosse militante de causas sociais. Militante da causa, por exemplo, dos escravizados. Mas não é essa a intenção do apóstolo Paulo. A igreja não pode ser militante de causas sociais. A igreja precisa pregar os valores do reino. E através da transformação das pessoas, o seu entorno será transformado também. Porque o Evangelho traz transformação relacional. Ele quis transformar o relacionamento que existia entre Onésimo e Filemão. Não mais uma relação de servo e senhor. Não mais uma relação de patrão e empregado. Mas agora uma relação de irmão para irmão. Porque o Evangelho do Senhor Jesus traz transformação relacional. Não existe diferença entre as pessoas. Por quê? Por duas razões. Porque por causa do pecado, todos nós fomos destituídos da graça de Deus. E a partir daí não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, não tem estulto, não tem... Todo mundo precisa da graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma outra coisa que nos nivela é que todos nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E isso traz transformação relacional. O relacionamento que eu tenho com as outras pessoas, com os meus irmãos, é transformado. Porque agora não existe mais a mesma hierarquia que é imposta pela sociedade. Mas agora tem a hierarquia do reino. Deus acima de todas as coisas e nós, os seus servos, no mesmo nível relacional. Já não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão amado. Paulo envia Onésimo de volta a Filemão, seu senhor, não mais nessa condição hierárquica, mas como irmão em Cristo. Em Cristo, as relações humanas são transformadas pela fraternidade cristã. O Evangelho quebra barreiras sociais e culturais. Gálatas capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim: nisto, ou seja, no Evangelho, na palavra de Deus, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Somente o Evangelho resgata o valor relacional das pessoas. Somente o Evangelho traz essa transformação relacional e traz para a sociedade princípios que ela mesma desconhecia, de relacionamento entre irmãos e consertando todas essas coisas. Tem um escritor israelense que chama Amos Oz, e ele deu uma entrevista certa vez para a Folha de São Paulo, falando sobre o serviço militar israelense. Todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, devem prestar serviço militar obrigatório por 3 anos em Israel. É um país pequeno, constantemente atacado, precisa de um contingente militar grande. E ele diz que é interessante observar porque às vezes nessa chamada
para prestar serviço militar. Por exemplo, o motorista de um empresário pode ter uma patente mais alta do que este empresário. E aí, no contexto militar, a hierarquia se inverte. O motorista passa a ser aquele que dá as ordens para aquele que é o seu patrão na vida comum. E pensando sobre isso, ele faz essa seguinte reflexão: a ordem estabelecida pela sociedade nem sempre é real, nem sempre é verdadeira, nem sempre é justa, nem sempre é adequada. Mas a ordem relacional estabelecida pelo Evangelho, ela é verdadeira, ela é perfeita, ela é adequada. Jesus sobre todas as pessoas, e debaixo dele, todas as pessoas que ele alcançou pelo Evangelho, vivendo num nível relacional que agora tem como comum, como elemento unificador, como amálgama, o amor. O amor. Em Atos capítulo 10, 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Diante de Deus, aquele que teme o Senhor e que faz o que é justo, é isso que agrada o coração de Deus. Não importa se ele é importante, se ele é rico, se ele tem altos cargos na vida civil, ou se ele é um iletrado, semi-analfabeto, alguém muito simples. Todas as pessoas têm o mesmo status, porque o Evangelho traz transformação relacional. Nós vemos com muita tristeza e preocupação que muitas igrejas e muitos segmentos religiosos perderam esta perspectiva do Evangelho relacional e elegem para si hierarquias e categorias como se fossem castas. Os mais importantes, os chefes, os líderes, as personalidades, os ricos, os influentes, e abaixo deles o restante das pessoas. Isso não deve ser assim. Jesus repreendeu os líderes da sua época, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que amam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles se achavam mais importantes do que os outros e tinham um lugar reservado na sinagoga para eles. Nós não devemos perder essa perspectiva de que o Evangelho nivela as pessoas. Todos estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho traz transformação relacional. Jesus nos mostra isso todo o tempo. Isso nos leva a terceiro aspecto. O Evangelho traz uma transformação espiritual, e essa é a mais importante. Se ficássemos apenas no nível pessoal e relacional, não teríamos atingido o objetivo da profundidade da transformação que o Evangelho propõe. Mas o Evangelho traz transformação espiritual. No verso 18 da carta que lemos, diz assim: se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele praticamente deixou o Filemão sem saída. Porque em uma parte ele apela para o sentimentalismo. Ele diz assim: olha, quem está pedindo sou eu, Paulo, o velho, o prisioneiro. Como que você vai negar uma coisa para alguém que já está avançado em idade, preso, e que foi a pessoa que te ganhou para Jesus? Em outra parte ele usa a sua autoridade. Ele diz assim: eu podia mandar você me obedecer, mas eu prefiro pedir. Em outra parte ele usa o relacionamento que deve permear as pessoas que são cristãs. Ele fala assim: recebe agora ele, não mais como escravo, mas como um irmão. Então, ele destrói todas as possíveis fortalezas que talvez Filemão tivesse em relação a Onésimo.
Talvez Filemão estivesse muito bravo com Onésimo, porque deixou o seu posto, porque talvez teve prejuízo financeiro, porque talvez foi embora e não deu nem satisfação, e talvez ele estivesse pensando, se esse Onésimo aparecer aqui de novo, ele vai ver o que é bom. Mas sem saber a forma como Deus trabalha, Onésimo aparece de novo, com a carta do apóstolo Paulo. E aí Filemão vê ele mesmo o que é bom, o Evangelho de Cristo, que transforma as pessoas e que transforma espiritualmente. Agora ele vê o seu servo voltando crente em Cristo, evangelizado pelo próprio apóstolo Paulo, já estava trabalhando como cooperador no ministério do apóstolo Paulo. Essa transformação espiritual é a mais importante na vida de uma pessoa. Paulo intercede por Onésimo, pedindo a Filemão que o receba com amor e que o perdoe. Isso aponta para o perdão que eu e você recebemos do próprio Deus e que devemos oferecer a outros. Qual é a base do perdão que nós devemos oferecer às pessoas que nos ofendem? É o perdão que nós recebemos do próprio Deus. Na oração que Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A base relacional é o amor e o perdão. Por quê? Porque todos nós fomos perdoados por Deus. E isso traz transformação espiritual. Paulo explica melhor como é que isso aconteceu em Colossenses, capítulo 2, 14 e 15, quando ele diz assim: Ele, Jesus, cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Nós não temos noção do que foi a crucificação. Nós temos uma vaga ideia, para falar a verdade. A compreensão do que aconteceu na cruz, a compreensão total só nos vai ser dada quando a gente estiver lá na glória com o próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: agora nós vemos como um espelho de forma obscura, mas então, lá na glória, nós o conheceremos como nós somos conhecidos. E Paulo está dizendo nesse texto que assim, existia um escrito de dívida contra nós. Era como se fosse uma promissória que nós não tínhamos condição de pagar. E sabe quem que estava de posse dessa promissória? Satanás e seus demônios. É um escrito de dívida. Aqui nessa versão, ele diz registro de acusações. Era o que o diabo tinha contra a minha vida e contra a tua. Aquele pecado, aquele outro pecado, aquela omissão, aquela intromissão, aquela blasfêmia, tudo isso ele ia registrando. E é isso que ele tinha contra mim e contra você. Mas o que acontece na cruz? Paulo está dizendo que ele, Jesus, cancelou esse escrito de dívida, removeu a sua autenticidade e fez o quê? Pregou isso tudo na cruz. A cruz nos liberta. A cruz cancela o nosso escrito de dívida. Nós não tínhamos condição de pagar essa fatura. E assim como Paulo fala para Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Jesus fez isso comigo e com você. Se tiver alguma coisa contra mim, contra você, põe na conta de Jesus, porque ele pagou na cruz. Ele riscou o escrito de dívida, cravou na cruz e mais, por este ato de amor, de perdão, de cancelamento de dívida, ele envergonhou publicamente as hostes espirituais da maldade, expondo essas hostes espirituais. A cruz é a exposição vergonhosa do mal. A cruz é a humilhação de Satanás e seus anjos.
A cruz é quando Jesus mostrou para todas as pessoas a humilhação dos demônios e de Satanás, porque agora, pela cruz, eles não têm mais nenhuma autoridade sobre a vida daquele que serve o Senhor Jesus. O Evangelho traz transformação espiritual. Eu e você precisamos nos apropriar deste princípio, desta verdade, dessa transformação, de saber que se você anda com Cristo, que se você obedece a palavra, se Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, não existe acusação do mal contra você, porque ela já foi cravada na cruz e nós somos libertos para a glória do nome do nosso Deus. O Evangelho traz transformação espiritual. Cristo cravou na cruz aquilo que era a nossa dívida. Assim como Onésimo não tinha condições de voltar para o seu Senhor, Paulo intercede por ele, escreve essa carta, e ele agora pode se apresentar novamente, porque até a dívida que porventura ele tivesse, Paulo diz assim: coloca na minha conta. O convite do Senhor para nós nessa manhã é: se você estiver distante, volte para o Senhor. Se tiver alguma dívida nisso tudo, põe na conta de Jesus Cristo, porque Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. O Evangelho traz transformação espiritual. Somos ligados com Deus. Não existe mais inimizade entre nós e o nosso Deus. O Evangelho traz transformação espiritual. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra traz ensinos preciosos. E o primeiro deles é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todos são filhos de Deus. Às vezes é isso que você ouve, né? Eu também sou filho de Deus. Ou todos somos filhos de Deus. Não. A maioria das pessoas ainda, infelizmente, é criatura de Deus. Só vai ser filho de Deus aquele que fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador e se submeter ao Evangelho da palavra. E é isso que ele está dizendo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para a nação judaica, para o povo judeu, mas eles não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, eu e você, deu-lhes um poder. Ser filho de Deus é um poder que nós alcançamos. Ser filho de Deus não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer relaxadamente, da forma como quiser. Ser filho de Deus é um poder que nós recebemos, de serem feitos filhos de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, anda em santidade diante de Deus e obedece a sua palavra. Aí sim nos tornamos filhos de Deus, porque o Evangelho traz transformação espiritual. Para concluir, nós podemos lançar algumas perguntas para que você responda para você mesmo. Você já experimentou a transformação do Evangelho em sua vida? Pelo menos nessas 3 dimensões que nós colocamos aqui. Você experimentou uma transformação pessoal, a ponto de você poder dizer assim: olha, quem eu era e quem eu sou. Né? Assim como tem na história ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, tem que ter ACDC na sua vida também. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo eu era assim, agora eu sou totalmente diferente. Isso é a transformação pessoal. Você já experimentou a transformação relacional? Como é que você se relaciona com as pessoas, com seus irmãos? Isso foi mudado, transformado? Você percebe uma mudança significativa nisso?
mas principalmente você percebeu e entendeu uma mudança espiritual na sua vida? Você percebe que agora você tem o poder de ser filho de Deus, que a tua dívida foi cancelada na cruz, que Jesus expôs, toda a vergonha de Satanás e seus anjos, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra você, e agora você está livre. Se você experimenta essas transformações na sua vida, você é um filho de Deus. Mas se você ainda não experimenta, hoje é o dia de experimentar. Há um convite de Deus para a sua vida. Há um convite do próprio Senhor Jesus para que você experimente essa transformação. Ele deseja que você receba também o poder de ser feito filho de Deus. Todos nós precisamos dessa transformação. Às vezes, como Onésimo, nos afastamos do nosso Senhor e fugimos. Talvez estamos diante de uma realidade que é a distância que temos de Deus. Mas vem alguém, Jesus Cristo, que substitui a carta. Ele pega a nossa carta de dívida, a nossa promissória impagável, e nos dá a carta do Evangelho. E com ela nós podemos voltar para a presença do Pai, como Onésimo fez para Filemão, para servir como amigo, como irmão, para ser, agora sim, útil. Onésimo tinha só nome de útil, mas ele era inútil. Agora sim, Onésimo é útil. Agora sim ele pode dizer o seu nome com orgulho. A palavra de Deus diz que há um novo nome lá na glória. E aquele que recebe o Senhor vai ter um novo nome. Deus deseja resgatar a nossa utilidade. Deus deseja nos reconectar com o Pai, para que possamos servi-lo com liberdade, com amor e principalmente com utilidade. Quais são as áreas da sua vida que precisam de transformação? E ainda mais, você crê que Deus pode transformar essas áreas da sua vida? Vamos ficar em pé. Vamos falar com o nosso Deus.